Ele sobreviveu ao inferno, mas talvez não sobreviva ao único sentimento que nunca conseguiu matar: o amor. Eu sou a Ana Correia, e este é o canal Locran. Seja muito bem-vindo ao Rei da Meia-Noite, uma história de romance, poder, vingança e redenção, onde cada escolha tem um preço e cada segredo pode mudar o destino de todos. Respire fundo, porque, a partir de agora, não há mais volta. A história começa agora. Prólogo: O Menino da Meia-Noite. O portão de chapa ondulada subiu devagar, reclamando contra os trilhos com o mesmo rangido metálico que acordava a rua todas as manhãs. Ele manteve uma das mãos firme na corrente até sentir o leve tranco indicando que a trava havia encontrado o encaixe. Só então soltou o peso do corpo, empurrou com a ponta da bota uma caixa de ferramentas esquecida perto da entrada e respirou o ar frio que invadia a oficina. A umidade da madrugada ainda permanecia agarrada ao concreto e ao cheiro permanente de óleo queimado, ferro aquecido e borracha envelhecida. Do outro lado da rua, a vila ainda despertava sem pressa, como fazia desde muito antes de ele chegar e provavelmente continuaria fazendo quando já não estivesse ali. Gostava daquele horário porque existia um breve intervalo em que ninguém exigia nada dele. As casas ainda guardavam as últimas luzes acesas, algumas cortinas permaneciam fechadas e apenas os moradores mais velhos se aventuravam pelas calçadas estreitas para abrir pequenos comércios ou recolher o leite deixado nas portas. A oficina fazia parte daquele ritual havia tantos anos que o som do portão parecia tão natural quanto o canto das gralhas escondidas entre os carvalhos ao redor da vila. Naqueles primeiros minutos do dia, antes do movimento crescer, era possível fingir que sua vida nunca passou das fronteiras daquele pequeno lugar perdido no interior de Somerset, onde sobrenomes ocupavam as mesmas propriedades havia gerações e todos sabiam quem precisava de ajuda antes mesmo de alguém pedir. Ele caminhou até a bancada principal, colocou a chaleira para ferver sobre um pequeno fogão de duas bocas encostado à parede e passou os olhos pelas ordens de serviço presas em um quadro de cortiça. Não havia urgências. Um utilitário precisava trocar o sistema de freios, uma caminhonete aguardava peças novas e um velho sedã inglês permanecia coberto por uma lona, esperando um proprietário que sempre prometia voltar na semana seguinte. Ele puxou o pano que cobria um Jaguar Mark II, azul escuro, do início da década de 60, e passou a mão pelo teto empoeirado antes de abrir o capô. O motor 6 cilindros ocupava quase todo o espaço diante dele, pesado, elegante e cheio de pequenas manias que apenas carros daquela época insistiam em cultivar. Gostava deles justamente por isso. Máquinas antigas nunca escondiam seus defeitos. Bastava aprender a escutá-las. As horas escorreram sem que ele percebesse. O rádio velho preso à parede alternava músicas antigas e notícias locais entre pequenas interferências. Em alguns momentos, o som era coberto pelo estalo seco das ferramentas, pelo giro de uma catraca ou pelo assobio discreto da chaleira. Vez ou outra alguém diminuía a velocidade do carro apenas para acenar pela janela aberta da oficina. Ele retribuía com um movimento curto da cabeça antes de voltar ao trabalho. Aquela troca silenciosa bastava. Na vila, respeito raramente precisava de palavras. Quando o sino da igreja distante marcou meio-dia, ele já estava com os braços mergulhados até quase os cotovelos dentro do compartimento do motor, tentando alinhar uma peça que insistia em trabalhar contra ele. Ouviu passos leves se aproximando pela calçada, mas não levantou a cabeça. O ritmo era conhecido demais para despertar preocupação. Continuou apertando um parafuso até sentir uma sombra parar ao lado da bancada e permanecer ali, imóvel, esperando ser notada. Minha avó mandou comida. A voz infantil arrancou dele apenas um movimento discreto dos olhos, suficiente para confirmar o que já imaginava. Nina equilibrava uma marmita embrulhada em um pano xadrez contra o peito. As tranças presas por elásticos vermelhos balançavam sempre que ela mudava o peso do corpo de um pé para o outro, e a mochila parecia grande demais para suas costas estreitas, como acontecia desde o começo do ano letivo. Ele conhecia a menina praticamente desde que ela aprendeu a caminhar. Ela cresceu atravessando aquela oficina como se fosse mais um cômodo da própria casa, aparecendo sem cerimônia para perguntar qualquer coisa que lhe passasse pela cabeça e desaparecendo apenas quando a avó gritava seu nome da janela do apartamento acima da mercearia. Sem desviar completamente a atenção do motor, ele respondeu: "Agradece ela por mim." Nina permaneceu exatamente onde estava. Ela disse para eu ficar e ver você comer. Falou que, se eu fosse embora antes, você ia esquecer de almoçar de novo. Ele soltou um ruído baixo pelo nariz, algo entre um suspiro e um riso contido. Sua avó fala demais. Ela disse que você responderia isso também. Ele sorriu de verdade. Era um sorriso pequeno, quase escondido, mas suficiente para suavizar a rigidez que normalmente dominava seu rosto. Apertou a última porca, fechou o capô com cuidado e limpou as mãos em um pano escuro pendurado no bolso traseiro da calça antes de caminhar até a bancada. Pegou a marmita,
Abriu a tampa apenas o bastante para deixar escapar o vapor e o cheiro de arroz recém-feito, legumes refogados e frango temperado com ervas. Por alguns instantes, o aroma quente venceu até mesmo o odor permanente de graxa espalhado pela oficina. Está satisfeita? Ainda não. Por quê? Você só abriu. Tem que comer. Ele lançou um olhar resignado para a menina. Você herdou esse jeito mandão da sua avó, né? Ela diz que alguém precisa mandar em você. E você acredita nisso? Nina deu de ombros como se a resposta fosse óbvia demais para merecer explicação. Aproveitou o momento em que ele puxava uma cadeira para subir em um banco alto próximo da bancada, balançando as pernas sem alcançar o chão. Observava cada movimento dele com uma concentração curiosa, como se o simples ato de um adulto almoçar pudesse esconder algum segredo importante. Adrian deu a primeira garfada enquanto folheava distraidamente o manual de manutenção aberto sobre a mesa. Só depois da terceira percebeu que a menina permanecia em absoluto silêncio, o que, vindo dela, costumava significar apenas uma coisa. Ela estava esperando o momento certo para agir. Você prometeu, ele continuou mastigando. Prometi o quê? Não vale fingir que esqueceu. Eu esqueço muita coisa, menina. Eu sei que é mentira. Você lembra de tudo. Você não esqueceu. Ele apontou o garfo na direção dela. Olha, você está ficando respondona. Minha avó diz que perguntar não é responder. Ele balançou a cabeça, derrotado antes mesmo de tentar discutir. Vai lá. Então pergunta. Nina apoiou os cotovelos nos joelhos e se inclinou para a frente. A história. Ele fez uma expressão de dúvida exagerada. Que história? A menina estreitou os olhos imediatamente. A do menino que nasceu à meia-noite. O garfo permaneceu suspenso no ar por um instante curto demais para qualquer adulto perceber, mas suficiente para que alguma lembrança atravessasse seu olhar antes de desaparecer outra vez. Ele baixou o utensílio sem levar a comida à boca, fechou a tampa da marmita e a empurrou lentamente para o lado da bancada. Depois pegou uma chave de boca qualquer e a girou entre os dedos, fingindo procurar algo para fazer. Nina não caiu na distração. Já conhecia aquele movimento. Sempre que alguém tocava em assuntos que ele preferia manter enterrados, suas mãos encontravam alguma ferramenta, mesmo que não existisse trabalho algum esperando por elas. Sim, essa história é comprida. Eu tenho tempo. Você devia estar na escola. Ela abriu um sorriso satisfeito. A professora pegou gripe. Muito conveniente. Culpe o vírus. Não eu. Ele arqueou uma sobrancelha. E o dever de casa? Não tem. Também é muito conveniente. Ela riu da própria sorte, sem qualquer sinal de culpa. Havia uma leveza difícil de encontrar em adultos, uma confiança simples de que o mundo continuaria inteiro depois de cada pequena coincidência favorável. Ele observou aquele sorriso por alguns segundos antes de desviar os olhos. Fazia muito tempo que deixou de acreditar em coincidências, mas não via motivo para arrancar aquela crença de uma criança. Não é uma história feliz. Nina deu de ombros. Minha avó fala que histórias felizes demais parecem propaganda de margarina. Dessa vez o riso escapou antes que ele pudesse impedir. Sua avó anda ficando perigosa. Ela disse que você concordaria. Ela me conhece há muito tempo. O silêncio voltou naturalmente entre os dois. Ele retomou a marmita, comeu mais algumas garfadas e deixou o olhar escapar pela abertura da oficina. A rua seguia seu ritmo habitual. Marta levantava a grade da mercearia do outro lado da calçada enquanto discutia alguma coisa com o entregador que descarregava caixas de frutas na traseira de uma caminhonete. Um carteiro atravessou a esquina pedalando devagar, cumprimentando quem encontrava pelo caminho. Mais adiante, dois garotos tentavam encher uma bola velha usando uma bomba de ar que parecia funcionar apenas quando recebia alguns tapas. O latido insistente de um cachorro ecoava atrás das cercas de pedra, misturado ao vento que agitava discretamente as copas das árvores próximas. Nada naquela paisagem chamava atenção. Era justamente por isso que ele gostava dela. A normalidade daquela vila era sólida o bastante para sustentar lembranças que pertenciam a um mundo completamente diferente. Quando voltou a olhar para Nina, encontrou a menina esperando em absoluto silêncio, sem pressioná-lo nem repetir a pergunta. Apenas esperava. Aquilo, mais do que qualquer insistência, fez ele entender que não conseguiria escapar daquela conversa naquele dia. Ele apoiou a marmita sobre a bancada, enxugou lentamente as mãos no pano escuro e respirou fundo antes de voltar os olhos para a rua uma última vez. O bairro continuava vivendo como sempre viveu, indiferente ao peso das histórias que as pessoas carregavam por trás das portas fechadas. Talvez fosse justamente por isso que algumas delas, de tempos em tempos, precisassem finalmente ser contadas. Ele permaneceu alguns instantes olhando para o movimento da rua antes de falar. Não parecia procurar as palavras, mas decidir quais delas uma criança poderia carregar sem que se tornassem um peso.
O rádio preso à parede chiou entre duas músicas antigas, alguém fechou a porta de um carro do outro lado da rua e o cheiro do almoço que escapava da marmita misturou-se novamente ao aroma de óleo e metal aquecido. Quando finalmente voltou a falar, sua voz saiu baixa, tranquila, como se estivesse descrevendo um lugar que ainda conseguia visitar apenas pela memória. O menino nasceu longe daqui, em Londres. Era inverno, fazia muito frio, chovia sem vontade de parar e o céu parecia ter esquecido como era a cor do sol. Nina franziu o nariz enquanto olhava para a rua. Aqui também chove bastante. Chove. Ele assentiu com um pequeno sorriso. Mas Londres consegue fazer isso por mais tempo. A menina riu discretamente, satisfeita com a resposta. Ele passou o polegar pela borda metálica da marmita antes de continuar. Os pais dele tinham vindo da Coreia do Sul alguns anos antes. O pai passava os dias consertando carros em uma oficina pequena. A mãe cuidava da casa, fazia de tudo um pouco e ainda encontrava tempo para ajudar quem aparecesse precisando de alguma coisa. Eles não tinham dinheiro sobrando, mas isso nunca parecia ocupar muito espaço dentro daquele apartamento. Enquanto falava, ele via outra cozinha, outro corredor estreito, outro cheiro de comida atravessando uma porta sempre aberta. A lembrança chegava em pequenos fragmentos, nunca inteira, mas talvez isso fosse melhor assim. No apartamento em frente morava outra família. Eles tinham vindo do Brasil. O pai aceitava qualquer trabalho honesto que aparecesse. A mãe costurava para os vizinhos e vivia com linhas presas na manga da roupa. As duas famílias acabaram aprendendo que dividir uma refeição era mais fácil do que enfrentar um país novo cada uma do seu lado. Nina apoiou o queixo nas mãos. E a menina? Qual o nome dela? Ele demorou apenas o tempo suficiente para uma lembrança ganhar forma. Ela se chamava Sofia. Ela era bonita? Adrian olhou para a menina. Ela tinha acabado de nascer. Nina fez uma pequena careta. Bebês costumam parecer todos iguais. Eu não. Ela cruzou os braços com convicção. Minha avó diz que eu era a bebê mais linda do hospital inteiro. Tenho certeza de que ela nunca mudaria essa versão da história. A gargalhada de Nina ocupou a oficina por alguns segundos. Ele percebeu o quanto aquele som combinava com o lugar. Havia muito tempo que não ouvia uma criança rir ali sem que alguma lembrança amarga viesse logo atrás. O menino nasceu exatamente à meia-noite. Ele retomou a história quando o silêncio voltou naturalmente. A mãe dizia que ele carregava a noite nos olhos. Poucas horas depois, quando o dia começou a clarear, nasceu a menina, no quarto ao lado. A mãe dela brincava que a filha tinha esperado o sol aparecer antes de resolver conhecer o mundo. Nina sorriu. Um nasceu com a noite e a outra com o dia, disse a menina com um sorriso largo. Foi isso que as famílias passaram a dizer. Ele manteve os olhos voltados para a rua enquanto a memória seguia adiante. Aos poucos virou uma brincadeira entre todos. Diziam que ele carregava a calma da meia-noite e que ela trazia a inquietação do amanhecer. Um gostava de observar tudo antes de fazer qualquer coisa. A outra queria descobrir tudo imediatamente, mesmo que precisasse inventar o caminho. Nina balançou as pernas no banco. Parece história de romance. Ele arqueou uma sobrancelha. Você tem 9 anos. Quase 10. Continua cedo demais para falar de romance. Não é culpa minha se minha avó gosta de novela. Eu já suspeitava disso. Os dois sorriram ao mesmo tempo, e a leveza daquela conversa tornou um pouco menos difícil continuar. Eles cresceram praticamente na mesma casa. Quando um aparecia para comer, a mãe do outro colocava mais um prato na mesa sem perguntar nada. Se um inventava alguma bagunça, os dois acabavam levando bronca juntos. Quando um ficava doente, o outro passava o dia inteiro sentado ao lado da cama contando histórias que nem faziam muito sentido. Ele respirou devagar. O menino desmontava qualquer coisa que tivesse parafusos. Rádios, brinquedos, bicicletas. Depois tentava montar tudo de novo. Às vezes dava certo. Às vezes sobravam peças. A menina vivia cercada por retalhos de tecido. Fazia roupas para bonecas, bolsas pequenas, capas improvisadas. Transformava qualquer pedaço de pano em alguma coisa que parecia ter sido feita de propósito. Nina acompanhava cada palavra sem interromper. Eles eram melhores amigos. Ele demorou um instante para responder. Eram tudo aquilo que duas crianças conseguem ser antes de descobrirem que o mundo tem o costume de separar pessoas. Ela não pareceu compreender completamente a frase, mas não insistiu. Apenas esperou que ele continuasse. Quando completaram 10 anos, houve um eclipse. A menina imediatamente ergueu a cabeça. Eu vi-o na televisão. Eles resolveram assistir de outro jeito. Um pequeno sorriso apareceu no canto da boca dele. A escola tinha preparado aqueles óculos de papelão e colocado todos os alunos no pátio. Os professores repetiam o tempo inteiro que ninguém podia sair dali. Então os dois fizeram exatamente o contrário.
Eles saíram escondidos? Sim, foram para o telhado do prédio onde moravam. Nina bateu uma palma discretamente. Eu sabia. Levaram 2 refrigerantes pequenos, um pacote de biscoitos e presentes comprados em uma feira de rua alguns dias antes. Ela estreitou os olhos. Pingentes. Ele virou o rosto para ela. Como descobriu? Nas novelas sempre tem alguma coisa assim. Ele balançou a cabeça. Sua avó está criando um problema novelesco para a sociedade. Ela diz que cultura nunca faz mal. Ele soltou um pequeno riso antes que o olhar descesse quase sem perceber até o peito. Sob a camisa, escondido do lado de dentro, o metal frio do pingente permanecia onde sempre esteve. O toque discreto daquela peça bastou para fazer a lembrança ganhar contornos mais nítidos. Ela deu ao menino um pingente de sol. Sua voz saiu mais baixa. Disse que, se algum dia ele se perdesse dentro da própria escuridão, precisava lembrar que ainda existia uma luz esperando por ele. Nina permaneceu completamente imóvel. E ele? Ele deu a ela um pingente de meia-lua. Ele passou o polegar sobre o tecido da camisa, sentindo o relevo do metal escondido. Falou que, quando o dia parecesse grande demais, quando tudo ficasse claro, barulhento ou difícil de suportar, a noite também podia ser um lugar seguro. A menina demorou alguns segundos antes de perguntar. Eles fizeram uma promessa? Ele assentiu devagar. Prometeram que, não importava quanto tempo passasse nem para onde fossem levados, um sempre encontraria o caminho de volta até o outro. Disseram que seriam como aquele eclipse. O sol e a noite podiam seguir caminhos diferentes, mas sempre existiria um momento em que voltariam a se encontrar. Nina observou o rosto dele por alguns instantes. Você encontrou? Ele voltou os olhos para a menina. A história ainda não acabou. Ela aceitou a resposta, embora parecesse pouco convencida. Pegou um parafuso esquecido sobre a bancada e começou a girá-lo entre os dedos com cuidado, lembrando da bronca que recebeu da última vez em que deixou uma peça cair atrás dos armários. O que aconteceu depois? A pergunta permaneceu suspensa entre eles. Ele ouviu Marta discutindo com o fornecedor na mercearia. Um cachorro latiu perto da esquina e o rádio tornou a chiar antes de encontrar outra estação. Agarrou-se por um instante àqueles sons comuns, como se eles fossem capazes de mantê-lo distante da lembrança seguinte. No dia seguinte, aconteceu um acidente. Os dedos de Nina pararam imediatamente. Com quem? Ele pegou o parafuso de sua mão e o devolveu ao recipiente de onde havia saído. Com a família do menino. O sorriso desapareceu do rosto dela. Eles morreram? Ele fez um pequeno movimento afirmativo. Os pais dele morreram. Ela respirou fundo antes da pergunta seguinte. E ele? Por um momento, ele permaneceu olhando para o motor do Jaguar sem realmente enxergá-lo. Ele desapareceu. Nina franziu a testa. Como alguém desaparece? Ele soltou um suspiro discreto. Às vezes os adultos fazem coisas que não querem explicar para as crianças. Então chamam tudo de acidente e esperam que ninguém faça mais perguntas. Ela apertou os lábios. Isso é mentira. Pode ser. Eu não gosto quando adulto mente. Ele baixou os olhos. Eu também não. As palavras escaparam antes que pudesse segurá-las. Nina percebeu a mudança na voz, mas não comentou. Apenas esperou. A menina achou que ele tinha morrido? Achou. Mas ele estava vivo. Estava. Então por que não voltou? A pergunta o atingiu com uma simplicidade que nenhuma acusação adulta jamais conseguiria repetir. Para Nina, voltar para casa era apenas encontrar o caminho certo. Ela ainda não conhecia pessoas capazes de apagar caminhos de propósito. Ele apoiou uma das mãos sobre o paralama do carro, porque alguém encontrou o menino antes que ele pudesse voltar. Quem? Um homem muito rico. Ela fez uma careta. Rico quanto? Muito. Igual aquele senhor que compra todos os doces da festa da igreja? Ele sorriu de lado. Mais. Igual o dono da fábrica? Muito mais. Ela regalou os olhos. Tipo rico como a rainha? Ele sustentou o olhar da menina. Digamos que um rei não chegaria perto da fortuna daquele homem. Nina permaneceu em silêncio por alguns segundos. Ele era bom? Ele demorou para responder. Às vezes. Ela fez outra careta. E ruim? Também. Isso não está ajudando. Ele deixou escapar um pequeno suspiro, levantou-se da cadeira e voltou até o Jaguar. Abriu novamente o capô e procurou uma mangueira que já sabia estar no lugar. Precisava ocupar as mãos enquanto as lembranças continuavam surgindo. Esse homem levou o menino para uma casa enorme. Havia médicos, empregados, quartos que pareciam maiores do que o apartamento onde ele tinha vivido a vida inteira. Deram roupas novas, comida, tratamento, e disseram que a vida antiga tinha acabado. Nina observava cada movimento dele. Acabado como?
Ele ajustou lentamente a mangueira entre os dedos. Disseram que o nome que ele tinha recebido ao nascer pertencia ao menino que havia desaparecido. Que dali em diante existiria outra pessoa. Ela inclinou a cabeça. Deram outro nome para ele? Ele apertou a mangueira com força maior do que pretendia. O material cedeu sob seus dedos, o obrigando a afrouxar a pressão antes de danificá-lo. Qual era o nome novo? Ele abriu a boca para responder, mas o som seco de pneus mordendo o asfalto interrompeu a conversa antes que qualquer palavra saísse. A caminhonete preta parou atravessada diante da oficina, levantando uma fina camada de poeira da rua. Nina virou a cabeça instintivamente para a entrada enquanto ele permanecia onde estava, a chave de boca ainda apoiada entre os dedos. A porta do motorista foi aberta com violência, e um homem de ombros largos desceu quase tropeçando no próprio impulso. A gravata estava afrouxada, a respiração vinha pesada e o rosto perdeu toda a cor. Parecia alguém que havia dirigido rápido demais e ainda assim acreditava ter chegado tarde. O homem atravessou a entrada da oficina em poucos passos, mas reduziu o ritmo assim que percebeu a presença da menina. Seus olhos passaram rapidamente por Nina antes de encontrarem os do homem. Durante um breve instante, ficou imóvel, como se tivesse acabado de lembrar que aquele lugar não pertencia ao mundo do qual acabará de sair. A tensão em seu rosto mudou de forma. Já não era apenas urgência. Era o esforço desesperado de quem precisava dizer algo e, ao mesmo tempo, desejava não precisar dizê-lo. Cai. A palavra ecoou entre as paredes da oficina com um peso estranho, deslocado de tudo o que existia ali. Nina voltou imediatamente o olhar para ele, procurando entender por que aquele homem o chamou daquele jeito. Ele não demonstrou surpresa, mas alguma coisa desapareceu de sua expressão. O cansaço tranquilo de quem passou a manhã inteira consertando um carro cedeu lugar a uma serenidade rígida, quase impessoal, que Nina jamais havia visto. Turgut fechou os olhos por um instante, percebendo que deixou escapar um nome que nunca deveria atravessar aquela porta. Ele passou o pano sobre as mãos cobertas de graxa sem qualquer pressa. O gesto era simples, habitual, mas havia um controle deliberado em cada movimento, como se organizar as próprias mãos fosse a primeira etapa antes de enfrentar qualquer notícia. Pode falar, Turgut. A voz saiu firme e baixa. Não era a mesma voz que, poucos segundos antes, contava histórias sobre eclipses para uma criança. Turgut respirou fundo uma única vez, tentando recuperar o fôlego antes de responder. É a Sofia. Nina percebeu o silêncio antes mesmo de compreender as palavras. O nome não significava nada para ela além da menina da história, mas bastou observar o rosto dele para entender que aquilo mudava tudo. Ele não fez pergunta alguma de imediato. Apenas permaneceu olhando para Turgut, como se esperasse que ele corrigisse a frase e dissesse que havia entendido errado. O que tem ela? Turgut lançou um olhar rápido para a rua, verificando instintivamente quem poderia estar observando, e voltou a encará-lo. Ela vai se casar hoje. Nenhum dos dois falou logo em seguida. O rádio continuava tocando baixinho em algum canto da oficina. Do lado de fora, alguém ria perto da mercearia, completamente alheio ao silêncio que acabará de ocupar aquele espaço. Ele baixou os olhos por um instante. A graxa ainda marcava as linhas de seus dedos. O pequeno corte próximo à mão esquerda voltou a sangrar sem que ele percebesse. A marmita permanecia aberta sobre a bancada, ainda pela metade, e o parafuso que Nina brincava de girar repousava exatamente onde ele o deixou. Tudo continuava igual. Apenas amanhã havia deixado de existir. Hoje, a pergunta saiu quase sem força. Turgut assentiu. A cerimônia já começou. Nina deu um passo discreto na direção dele. Nunca o viu permanecer tão imóvel. Parecia escutar alguma coisa que ninguém mais conseguia ouvir. Tio. Ele não respondeu. Caminhou até a saída da oficina em passos rápidos, mas sem qualquer sinal de descontrole. Cada movimento parecia decidido antes mesmo de acontecer. Turgut acompanhou seu ritmo, tentando falar enquanto seguia. Você precisa trocar de roupa. Eu trouxe homens, precisamos chamar alguns. Ainda dá tempo. Ele continuou andando como se nenhuma daquelas frases tivesse sido pronunciada. Passou ao lado dele, abriu a porta da caminhonete e assumiu diretamente o banco do motorista. Turgut interrompeu a própria fala e contornou o veículo em silêncio para ocupar o outro lado. Antes de ligar o motor, ele permaneceu apenas um instante com a mão sobre a chave. Virou lentamente a cabeça para a oficina. Nina continuava perto da bancada, pequena demais dentro daquele espaço, olhando para ele com uma mistura de confusão e preocupação que ela própria ainda não sabia nomear. Quando voltar, termina a história. Ele sustentou o olhar da menina por alguns segundos. Havia promessas que atravessavam anos. Outras precisavam sobreviver apenas ao restante daquele dia. Quando eu voltar. O motor ganhou vida com um ronco grave.
A caminhonete deixou a frente da oficina poucos segundos depois, desaparecendo na curva da rua antes que Nina percebesse que ainda permanecia segurando o pano da marmita entre os dedos. A oficina voltou ao silêncio de sempre, mas, pela primeira vez desde que ela aprendeu a entrar naquele lugar sem bater a porta, parecia grande demais para apenas uma pessoa. Muito obrigada por acompanhar este capítulo até o fim. Agora me conte nos comentários, qual foi o momento que mais marcou você e o que acredita que acontecerá no próximo capítulo. Eu adoro ler as teorias de vocês. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos capítulos. E, quando este vídeo terminar, escolha uma das histórias que aparecerão na tela. Tenho certeza de que você vai encontrar outra aventura para se apaixonar. Eu sou Ana Correia, e espero você no próximo capítulo de O Rei da Meia-Noite. Até a próxima!